Oi pessoal, eu sou a Pamela Cucci e hoje eu vou apresentar o livro A Única Coisa, do Gary Keller e Jay Papasan. É um livro extremamente rico que traz como assunto principal o foco. Para a apresentação não ficar muito extensa, eu busquei trazer aqui os pontos que eu considerei mais importantes, mas o livro todo é uma fonte de insights incrível e eu realmente recomendo muito a leitura. Já no início do livro, eles apresentam um provérbio russo que diz: se você persegue 2 coelhos ao mesmo tempo, não vai pegar nenhum dos 2. Parece meio óbvio, né? E realmente é. Até pode ser que você consiga pegar os 2 coelhos, mas o tempo e a energia que você vai gastar vão ser enormes se comparados ao que gastaria se focasse em um coelho só. Se parece meio óbvio quando a gente pensa em coelhos, por que não é óbvio quando se trata do que a gente tem que fazer? Se todo mundo tem o mesmo número de horas num dia, por que algumas pessoas parecem conseguir fazer muito mais do que outras? O segredo é focar no mais simples, é ignorar todas as coisas que você poderia fazer e se preocupar com as que você deve fazer. Nem tudo tem a mesma importância, então você precisa descobrir as coisas que são mais importantes e dedicar a elas a sua atenção e energia. Você pode ter um resultado extraordinário se conseguir tornar o seu foco o mais específico possível. É melhor fazer poucas coisas da melhor maneira do que tentar fazer muitas e chegar no final do dia com aquela sensação de que deixou o mais importante por fazer. Vocês já ouviram falar do efeito dominó? Em 1983, Lorne Whitehead descreveu como um único dominó é capaz de derrubar outro dominó 50% maior. Isso quer dizer que lá pelo 31º dominó da fileira, ele seria quase 1000 metros mais alto que o Monte Everest. O 57º cobriria praticamente a distância entre a Terra e a Lua. Quando uma única coisa, mas a coisa certa, é posta em movimento, ela pode tombar muitas outras e chegar a resultados muito maiores do que a gente imagina no início. Só que a vida não alinha essas peças pra gente. As pessoas muito bem-sucedidas sabem disso e diariamente vão lá e alinham as suas prioridades mais uma vez. Mais adiante no livro, eles falam sobre as 6 mentiras que separam você do sucesso. Mentira número 1. Tudo importa igualmente. Como a gente já falou lá no início, as coisas têm um peso diferente. Algumas são mais importantes e outras menos. Algumas a gente pode fazer e outras a gente deve fazer. Quando tudo parece urgente e importante, tudo parece igual. Então a gente está sempre ocupado, sem fazer o que de verdade nos leva para mais perto do sucesso. E fazer listas? Pode te ajudar a organizar o dia? Sim, se a gente souber o que priorizar. Do contrário, a gente acaba sendo tiranizado por coisas triviais, sem importância, mas que nós nos sentimos obrigados a cumprir só porque estão na nossa lista. Eles falam que os empreendedores fazem mais cedo o que os outros planejam fazer mais tarde e adiam, talvez por tempo indeterminado, o que os outros fazem mais cedo. Aqui eles trazem o princípio de Pareto, ou o princípio de 80-20, que afirma que as menores causas, investimentos ou esforços geralmente levam aos maiores resultados. Ou seja, uma pequena quantidade de causas cria a maioria dos resultados. Então, uma lista de tarefas ela pode se tornar uma lista de sucesso se você aplicar o princípio de Pareto a ela, chegando ao que ele chama de Pareto ao extremo. Você começa com uma lista tão extensa quanto quiser, mas você vai reduzir até chegar ao que é realmente essencial. Reduza 20% da sua lista completa, depois mais 20% em cima, e reduza até onde puder, até encontrar a sua única coisa. Mentira número 2. Multitarefas. Eles começam com uma frase que eu achei muito boa, que é: fazer muita coisa ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Quem nunca sentiu orgulho de dizer que é multitarefas? Em primeiro lugar, o termo multitarefa surgiu para descrever computadores, não pessoas. Em segundo lugar, multitarefa se refere a tarefas diversas que compartilham alternadamente uma mesma fonte, mas na época o conceito foi deturpado, interpretado como se as tarefas fossem feitas simultaneamente. Daí o nosso conceito de que pessoas multitarefas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando a gente foca em fazer coisas demais ao mesmo tempo, a gente acaba esquecendo de fazer o que de fato a gente deveria estar fazendo. Não é que falte tempo para a gente fazer o que precisa fazer, mas a gente sente que precisa fazer coisas demais no tempo que a gente tem. Aqui a gente tem um gráfico sobre o fluxo de trabalho interrompido. Quando a gente desfoca de algo, a gente leva algum tempo até retomar o foco novamente. Os pesquisadores estimam que perdemos 28% do nosso tempo num dia normal de trabalho devido à ineficácia de multitarefar. Ou seja,
a gente perde muito tempo ao tentar ganhar tempo. Mentira número 3. Uma vida disciplinada. Quem nunca ouviu ou pensou que precisava de mais disciplina para colocar a sua vida em ordem? Aí que tá. A gente não precisa de mais disciplina além da que a gente já tem. A gente precisa criar hábitos. A disciplina da qual precisamos é aquela necessária para construir um hábito. Segundo uma pesquisa da University College de Londres, o tempo de criação de um hábito gira em torno de 66 dias. Para algumas pessoas pode levar mais tempo, para outras menos, mas a média é essa. Você já pode ter ouvido falar sobre o ciclo dos 21 dias, mas, segundo o livro, a ciência moderna não sustenta essa ideia. Então, o que você precisa é de disciplina para criar um hábito. Depois de criado, ele se torna muito mais fácil. Mentira número 4. A força de vontade está sempre à disposição. A força de vontade ela é igual à bateria de um celular. Ela começa o dia cheio e com o passar do dia ela vai diminuindo. Ela tem uma carga limitada, mas ela é recarregada quando a gente descansa. Ela é renovável. Como o nosso estoque é limitado, cada atitude ao longo do dia ela deve ser bem avaliada, para que a gente não acabe desperdiçando com o que não importa. Quem aqui nunca teve um dia cheio de problemas e quando chegou em casa só queria comer alguma besteira? A não ser que você goste muito de salada, talvez essa não seja a primeira opção, com um pouquinho da força de vontade que te resta. Então, a dica para aproveitar o máximo do seu dia é faça o trabalho mais importante, a sua única coisa, mais cedo, antes de gastar a sua força de vontade. Já que o seu autocontrole vai enfraquecer ao longo do dia, naturalmente, use essa capacidade total no que mais importa. Mentira número 5. Uma vida balanceada. Quem nunca pensou que precisava buscar mais equilíbrio na vida? Na verdade, o que a gente deve buscar não é uma vida equilibrada, mas sim balanceada. A gente precisa aprender quando buscar o centro e quando buscar os extremos. Porque é nos extremos que a mágica acontece. Mas também é lá que estão os desafios e nem sempre a gente sabe como manejar as nossas vidas quando a gente está lá. Um outro ponto é que deixar algumas coisas por fazer é um preço que a gente paga para ter resultados extraordinários, mas também não dá para deixar tudo para fazer depois. E é aí que entra o balanço. A ideia de balancear é que você nunca vai longe demais, a ponto de não conseguir encontrar o caminho de volta, nem fica lá, a ponto de que não exista nada esperando por você quando você retornar. E por fim, mentira número 6. Grande é ruim. Por algum motivo, a gente tem o medo de que um grande sucesso traga junto com ele uma pressão esmagadora, estresse, e que a busca por ele roube o tempo com a nossa família, com os nossos amigos e também a nossa saúde. Só que pensar grande é essencial para ter um resultado extraordinário. Para ter atitude, você precisa ter o pensamento. A gente também se intimida por grandes objetivos que podem ser vistos como inalcançáveis logo de cara. Mas quantas vezes você já não se propôs a fazer algo complicado para descobrir que tudo ficava mais fácil depois do primeiro passo? Uma jornada grande te faz crescer também. E faz mais sentido ter medo do medíocre do que ter medo do grande. Bom, chegamos à pergunta foco, que é essa. Qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Fazer essa pergunta foco vai te ajudar a priorizar as ações que você realmente precisa executar e que vão te aproximar das suas metas. Ela vai te ajudar tanto a definir o seu propósito, quanto a definir as ações que você deve tomar para ir em direção a ele. Você dedica a maior parte de seu tempo a uma coisa, uma única coisa, que sintetiza os seus sonhos, desejos, as suas aspirações. Essa técnica ela vai te ajudar a se comprometer a concluir uma tarefa antes de outra e a criar um efeito dominó, fazendo uma coisa certa depois de outra coisa certa. Aplicar a pergunta foco também vai te ajudar a dizer não. E isso não é algo negativo. Quando você diz não a uma coisa, diz sim a outra. Esses nãos, eles são importantes para que você consiga se manter focado em sua única coisa. Fazer coisas que não estão alinhadas com seu propósito, elas não devem ser prioridades. Por isso é importante que a gente tenha isso muito claro. Agora a gente vai falar sobre intenção, prioridade e produtividade. Esses três elementos eles estão sempre alinhados. A produtividade e o lucro, no caso dos negócios, são a ponta do iceberg.
enquanto a prioridade e a intenção, elas compõem a sua maior parte. Então, quanto mais produtivas são as pessoas, mais intenção e prioridade as motivam e direcionam. Portanto, a gente é determinado pelo que a gente não vê. Qual que é a sua intenção? O que te motiva? Qual é o motivo pelo qual você faz o que faz? Às vezes, a palavra propósito ela pode soar meio pesada, mas ela não tem que ser. O seu propósito é a única coisa em torno da qual a sua vida deve girar, mais do que ao redor de qualquer outra coisa. Defina suas prioridades. De nada adianta ter uma vida com propósito na qual você sabe onde quer chegar e não sabe o que fazer para chegar até lá. A definição de objetivos para o agora ajuda a visualizar esse processo. Comece a definir os seus objetivos para um dia. Qual é a única coisa que você quer fazer um dia? Com base no seu objetivo para um dia, qual é a única coisa que você pode fazer nos próximos 5 anos para se manter a caminho de alcançá-lo? Agora, com base nesse objetivo de 5 anos, qual é a única coisa que você pode fazer este ano para se manter a caminho de alcançar seu objetivo de 5 anos, de forma que se mantenha a caminho de alcançar o objetivo para algum dia? Repita esse processo até chegar em seu objetivo para agora. Qual é a única coisa que você pode fazer agora para se manter a caminho de alcançar o seu objetivo para algum dia? Tá, agora vamos para a produtividade. A gente tem a ideia errada de que ser produtivo é fazer coisas demais, como um burro de carga. As pessoas produtivas, elas não necessariamente fazem mais coisas, mas elas fazem as coisas certas e voltam toda a sua energia para isso. Separe as suas atividades em blocos de tempo. O livro fala sobre blocos de 4 horas cada um. E proteja esses blocos. Dedique a eles o seu foco e a sua energia. Não se preocupe em fazer mais, mas em fazer melhor. Esses aqui são os 3 compromissos que você precisa cumprir para alcançar resultados extraordinários com a divisão do tempo. Número 1. Caminho em direção à maestria. Você precisa adotar a mentalidade de alguém que busca maestria, para se tornar o melhor possível. A jornada de E para P. Você precisa procurar constantemente as melhores maneiras de fazer as coisas. Não faça só o melhor que você pode, mas o melhor que pode ser feito. O E de empreendedor, ele representa nossas habilidades naturais. E como habilidades naturais, elas têm um teto de realização, um nível de produtividade e de sucesso que são limitados. Mas quando a gente fala da única coisa, essas limitações elas não podem existir, sendo necessário mudar para uma abordagem proposital, e daí o modo P. E o número 3, que é o ciclo de responsabilização, que diz que você deve estar disposto a ocupar-se em fazer tudo o que você pode para alcançar a sua única coisa. Aqui não tem espaço para vitimização. As mudanças elas só acontecem quando você se responsabiliza por elas. O último ponto do livro que eu vou abordar são os 4 ladrões da produtividade. Ladrão número 1, inabilidade de dizer não. Eu já falei sobre esse ponto anteriormente, mas não custa reforçar. Diga não para distrações ou para demandas que não tenham a ver com a sua única coisa. Aprender a dizer não vai libertar você, e aí você vai ter tempo para a sua única coisa. Ladrão número 2, medo do caos. Aprenda a lidar com o caos. Ele é inevitável quando você não abraça tudo. Então, é melhor fazer as pazes com ele. Ladrão número 3. Maus hábitos de saúde. Cuide da sua saúde. Você precisa aprender a gerenciar a sua energia para fazer o que precisa ser feito, alcançar os seus objetivos e viver a vida que deseja. Isso vai ajudar você a ser mais produtivo e a focar no que realmente importa. Ladrão número 4. O ambiente não apoia os seus objetivos. Nem sempre todo mundo que está ao seu redor vai apoiar os seus objetivos, mas você deve evitar que isso roube a sua energia. Busque cercar-se de pessoas que o apoiam. Quando seu ambiente concreto ele não está equilibrado com seus objetivos, ele pode também impedi-lo de dar o pontapé inicial. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que todos os conectados que assistiram até aqui tenham gostado. Eu recomendo muito a leitura completa desse livro, porque, como eu comentei no início, ele é uma fonte incrível de insights e
é uma leitura super leve e super fácil de ser feita. E é isso aí, foco na sua única coisa.